Bom, galera, bom dia. Estamos aqui numa terça-feira de manhã para gravar ah, as partes que ficaram faltando sobre morfologia, que é o verbo e o pronome. E aí nós vamos encerrar essas classes de palavras e imediatamente após entraremos nas flexões nominais, onde eu vou detalhar mais um pouco, né? Nós vamos ter que trabalhar esses conceitos que eu fui passando para vocês no decorrer desses dias aí, para que a gente possa fazer a flexão nominal. Eu falo mais uma vez: estudem e reestudem todos os conceitos que eu coloquei até agora, para que vocês não tenham dificuldades nas próximas fases do curso, ok? Então vamos lá falar hoje de verbo. Eu vou fazer aqui os conceitos essenciais do verbo, mostrar algumas flexões do verbo, para que a gente tenha sucesso lá na frente, tá bom? Então tá o conceito do verbo aí na telinha, ó. É a palavra que pode sofrer as flexões de número, pessoa, tempo e modo. Sendo assim, a palavra mais rica em flexões da nossa língua portuguesa. Também a palavra responsável pelo desenvolvimento ou processo de ação, estado ou fenômeno. Então, alguns gramáticos colocam lá que verbo é a palavra que apresenta estado, ação ou um fenômeno, né? Esse conceito aqui ele está mais rico um pouquinho, mas quase a mesma coisa em relação a todos os gramáticos, né? Eu tentei colocar aqui alguma coisa que eu trago do Sacone e do Segala e do Faraco Moura. Eu sigo os três assim de uma maneira, né, paralela. Então tá aí. Exemplos aí então: o atleta correu demais. Esse verbo aí, correu, está dando uma ação, né? O aluno está contente. Esse está trazendo o estado contente ao substantivo aluno. Ou seja, ele está apresentando um estado, ok? Chove muito lá fora. Esse verbo chover está apresentando um fenômeno da natureza. Estou exemplificando para vocês aí como que o verbo funciona dentro de uma oração, ok? Nesse caso aí, correu é ação, está trazendo um estado, que é o contente, e chove é um fenômeno da natureza. Vamos para a flexão de número. Então, nós vimos que o verbo flexionar em número. Lembram lá para trás, lá? Voltando aqui, ó. Tá aí, ó. Flexiona em número, pessoa, tempo e modo. Então, são 4 flexões. Número, pessoa, tempo e modo. Vamos falar agora de flexão de número. Indica a quantidade de seres envolvidos no processo verbal. Indica a quantidade de seres envolvidos no processo verbal. Pode ser singular, um somente, e plural, mais de um. Por exemplo, corri ontem. Este verbo corri se refere a somente uma pessoa, eu, né? Corremos ontem. Aí a desinência verbal, né, está apresentando mais de um ser. Pode ser eu e mais uma pessoa, ou várias pessoas, né? Enfim. A flexão de pessoa agora, está aqui a flexão de pessoa, né? Indica as pessoas do discurso. A primeira pessoa do singular, eu. A segunda pessoa do singular, tu. A terceira pessoa do singular, ele ou ela. E nós temos aqui ó, à direita a primeira pessoa do plural, que é nós, relativo a eu. O vós, relativo a tu. E o eles e elas, relativos a ele e ela. Né? Então eu coloquei um exemplo aqui: corri ontem. Esse corri, eu não escrevi eu corri, mas o verbo nessa estrutura que está aí, corri, eu tenho a letrinha I, essa vogal I aí, né? Que me remete a eu. Eu não consigo falar nós corri. Ou seja, o verbo apresenta a pessoa
está fazendo a ação de correr, que sou eu, que é a primeira pessoa singular. Do mesmo modo, corremos ontem, o verbo nos remete a uma única pessoa capaz de fazer essa ação, que é nós. Eu não posso falar eu corremos ou vós corremos, não cabe. Tá bom? Isso é importante, que nós veremos lá na frente para estudar o sujeito. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu não preciso escrever o sujeito na oração. O verbo pode apresentar quem está fazendo a ação, pela desinência, que eu vou mostrar para vocês lá na frente, tá? Vou falar um pouquinho sobre essas desinências aí. Vamos então para a próxima, uma flexão agora de tempo. O tempo indica o instante, a época ou ainda o momento em que se realiza o fato. São 3 tempos. Gente, são 3 tempos básicos, tá? Presente, escrevo este texto no instante em que você lê, ou seja, é agora. O presente é agora. O passado, também chamado de pretérito. Escrevi um bilhete para Almira. Escrevi, nos remete ao tempo que é ontem. E o futuro, chegarei a Brasília à tarde, que é amanhã. Ou posterior ao tempo da fala, né? Isso aí é muito fácil, ok? Vocês verão que a flexão de tempo ela vai ser também subdividida, né? O futuro e o passado são subdivididos. Mas nós veremos isso mais à frente, tá? Sem problema. Vamos lá então. Flexão de modo. Indica as maneiras possíveis. 3 maneiras do fato de se realizar, né? São elas o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Vamos para o modo indicativo. Ele é um fato certo, ou seja, é um fato que ocorreu, ocorre ou ocorrerá, com certeza. Eu terminei a tarefa diária. Esse verbo aí está apresentando um fato que ocorreu. Então é um modo indicativo. O subjuntivo é um fato hipotético, possível, duvidoso. Então, exemplos aí. Exemplo, né? Talvez eu chegue cedo amanhã. Observe que talvez eu chegue é uma hipótese. Pode ser que eu chegue, pode ser que não. Isso é um modo subjuntivo. E vem o modo imperativo, que é uma súplica, ou uma ordem, ou uma proibição, uma positividade. Aí vem um exemplo. Não venha com essa conversa mole. Né? Não venha, quer dizer, está pedindo, fazendo uma súplica, ou dando uma ordem, talvez, né? Para que não venha, né? Isso aí é uma expressão que quer dizer que não venha me enganar, né? Me ludibriar, enfim. Vamos para o próximo. A voz do verbo. É a maneira ou a forma que o verbo assume para indicar que a ação verbal é executada ou sofrida pelo sujeito da oração. Vou repetir, hein, gente? É a maneira ou a forma que o verbo assume para indicar que a ação verbal é executada ou sofrida pelo sujeito da oração. São 3 vozes do verbo. A voz ativa, onde nós temos sujeito agente, é aquele que faz, aquele que pratica a ação. Então, o sujeito agente é esse, é aquele que pratica a ação. Por exemplo, o sol aqueceu a terra neste inverno. Então, o verbo aqueceu está apresentando o sujeito ativo, que é o sol. O sol fez a ação de aquecer a terra. Ok? Isso é a voz ativa. A voz passiva, o sujeito da oração sofre, recebe, desfruta da ação verbal. A terra foi aquecida pelo sol neste inverno. Observe que agora o sol continuou aquecendo a terra, mas quem sofreu a ação foi a terra. Quem desfrutou da ação de ser aquecida foi a terra. Então a terra agora é um sujeito passivo. Isso é voz passiva, é quando nós temos um sujeito que recebe a ação, sofre a ação do verbo. Ok? Tá aí, o sujeito terra sofreu a ação. Tá bom?
Eu preciso que vocês entendam bem isso aí para que nós estudemos com perfeição lá à frente, daqui a pouco, o sujeito da oração, tá? E também que vocês entendam perfeitamente a concordância verbal, que é um caso certo em concurso público, né? A voz reflexiva. O sujeito é agente e paciente. Isso quer dizer que ele faz uma ação e recai sobre si. Ok? Ele faz e recebe. Cortei-me ontem. Eu fiz a ação de cortar, né? Só que eu cortei olha esse me aí, cortei eu mesmo. Ok? Então o sujeito eu executei e recebi a ação. Ok, gente? Isso é muito fácil, muito simplório. Aí tem um bizu aí, olha. Quando a voz reflexiva, né, vai para o plural, ela se torna uma variante chamada voz recíproca. Então, cuidado, porque em alguns concursos eles cobram as 4 vozes. A voz ativa, a passiva, a reflexiva e a recíproca, que é uma variante da reflexiva. Ao exemplo aí, João e Maria se abraçaram na praça. Um abraçou ao outro. Então, houve uma reciprocidade no abraço, né? Vamos lá para frente. Conjugações verbais. São 3 as conjugações. A primeira conjugação, na verdade, gente, isso vai tratar de paradigma, tá? É um padrão de conjugação. Se você começar a conjugar verbos em ar, em er e ir, vocês verão que os verbos têm um paradigma, um padrão. E isso facilita bastante para que nós saibamos conjugar os verbos. Então, o verbo terminado em ar, cantar, falar, dar, magoar, são verbos de primeira conjugação. Os em er, bater, comer, lamber, são verbos de segunda conjugação. E em ir, partir, mentir, ferir, são verbos de terceira conjugação. Embaixo tem um bizu aí, ó. O verbo pôr e seus derivados são de segunda conjugação. Exemplo aí, compor, repor, sobrepor. Observe um detalhe importante que eu falei com vocês lá no início do curso sobre a acentuação gráfica. Eu disse para vocês que o verbo pôr recebe um acento diferencial da preposição por. Okay? Esse verbo está com acento por isso. Mas é bom observar bem à frente que compor, repor e sobrepor são derivados do verbo pôr e nem por isso recebe o acento diferencial, tá bom? O acento diferencial é só para o verbo pôr, que é o primitivo. Os seus derivados, compor, repor, sobrepor, não recebem o acento diferencial, tá? Porque eles não vão ser comparados com preposição, por, né? Então vamos para a formação do imperativo. Eu coloquei a primeira grade verbal. Essa grade é a mais importante para que nós façamos alguns estudos, né, mais à frente. Por exemplo, estudar sujeito, estudar o vocativo. Então tem que saber o modo imperativo, tá? Eu coloquei aí, ó, eu, tu, você, nós, vós, vocês. Por questão de facilitar o estudo, eu, tu, ele, a gente troca o ele por você, né? E o eles por vocês. Porque para você falar de modo imperativo, né? Você falar ele, né? Imperativo, faça ele, faça você, né? Façam vocês. Então observem que eu faço, tu fazes, você faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. O presente subjuntivo fica assim: que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais, que eles façam. Gente, hoje, como eu estou gravando aqui com pouco recurso, eu garanto que
mais à frente eu vou colocar uns recursos para eu poder marcar aqui. Hoje eu estou meio desprovido de recursos técnicos aqui, né? Eu não tenho a canetinha para poder marcar nada, mas observe que na coluna do presente subjuntivo, eu coloquei as colunas aí, ó. As pessoas, o presente do indicativo, o imperativo afirmativo, o presente subjuntivo e o imperativo negativo. Na coluna do presente subjuntivo está aí, olha. Que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais, que eles façam. Ou então, talvez eu faça, talvez tu faças, talvez ele faça, talvez nós façamos, talvez vós façais, talvez eles façam. E no presente indicativo eu coloquei, eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Vamos botar o imperativo agora. Vocês vão observar que o modo imperativo, a primeira pessoa, eu, está em branco. Porque não existe você dar ordem a si mesmo. Fazer uma súplica a si mesmo. Então, o imperativo, tanto afirmativo como negativo, estão em branco na primeira pessoa, eu. Começamos, então, em tu. Observe que presente indicativo, fazes, tu fazes, eu tirei o S do fazes e transferi para o imperativo afirmativo. Faze tu. Então, para montar o imperativo afirmativo, salvo alguns verbos bem anômalos, né? Ou muito irregulares, é só tirar o S da conjugação do presente indicativo e transferir para lá. Tu fazes, vai dar faze tu. E o vós também, que é a segunda pessoa do plural. Vós fazeis, transferindo para a coluna seguinte, fica fazei vós. Então, as segundas pessoas do singular e do plural, né, no modo imperativo, são derivados do presente do indicativo sem o S. Fazes, tu fazes, vai dar faze tu. Fazeis, vós, né? Vós fazeis, vai dar fazei, vós. Depois eu pego o presente subjuntivo e transfiro na íntegra para o imperativo afirmativo. Talvez eu faça, vai dar faça você. Talvez nós façamos, vai dar façamos nós. Talvez eles façam, talvez vocês façam, vai dar façam vocês. E o imperativo negativo nada mais é do que repetir na íntegra o presente subjuntivo. Eu coloquei o advérbio não para ficar mais claro para vocês. Não faças tu, não faça você, não façamos nós, não façais vós e não façam vocês. Gravem essa grade, estudem, montem outro verbo, né? Eu ainda vou fazer mais um verbo com vocês com mais recursos. Eu preciso fazer um verbo em ar, esse é em ar, né? Aliás, desculpa, em er. É um verbo de segunda conjugação, fazer. Depois eu farei um verbo em ar de primeira conjugação e um verbo em er, né? E um ir, desculpe. Em ar de primeira conjugação e em ir de terceira conjugação para fixar melhor isso para vocês. Mas eu tenho que ter um pouco mais de recurso para poder ir marcando, escrevendo. E hoje eu estou sem, tá? Por isso que eu não vou fazer hoje. Então estão os bizus importantes aí, ó. Temos alguns bizus muito importantes. O imperativo afirmativo é modo derivado do presente do subjuntivo, que eu coloquei terceira do singular, a primeira do plural e a terceira do plural, como eu acabei de falar com vocês. E do presente do indicativo, que são a segunda do singular e plural. A segunda pessoa do singular e a segunda do plural, tu e vós, vem do presente do indicativo. Outro bizu, não existe a primeira pessoa do imperativo, por questões óbvias, né? Como eu disse ainda há pouco. As segundas pessoas do presente do indicativo são transferidas para o imperativo afirmativo sem o S. Fazes, vai dar fase. Fazeis, vai dar fazei. Isso já foi dito, é só para marcar. Né? Vamos para a classificação dos verbos quanto à conjugação. Os verbos podem ser regulares, seguem um paradigma ou um padrão ou modelo comum da conjugação. Então, quando o verbo não sofrer grandes variações no padrão, quando o seu radical permanecer
praticamente intacto na conjugação, do presente, futuro e passado, ele é um verbo regular. Nós temos aí cantar, bater, partir, né? Se eu colocar cantar no presente, fica eu canto. Observe que C-A-N-T está aí, eu canto. Se eu jogar para o futuro, eu cantarei. Mais uma vez, o radical C-A-N-T permaneceu. Se eu jogar para o passado, eu cantei, também C-A-N-T permaneceu. Isso é uma característica dos verbos bem regulares, tá? O padrão não muda para o futuro, presente e passado. E assim pode fazer com bater. Eu bato, eu baterei, eu bati. Eu parto, eu partirei, eu parti. Observe que permanece, né? Os regulares sofrem alterações no radical e ou nas terminações. Isso os afasta do paradigma ou do padrão. O verbo dar, por exemplo. Eu dou, ó, presente, eu dou. Futuro, eu darei. Já mudou. Não é? O passado, eu dei. Trazer, eu trago. Eu trarei. Eu trouxe. Observe que muda bastante, né? Então, destacam-se dois verbos regulares, que por sofrer grandes mudanças são classificados como verbos anômalos. Gente, essa questão cai em alguns concursos, tá? Vem lá, são verbos anômalos, né? Quanto à conjugação, são verbos anômalos. Gente, é só marcar a letra C. São os verbos ser e ir e partir para a próxima. Só há dois verbos anômalos. Vamos pegar o verbo ser, por exemplo. Vamos conjugar no presente do indicativo. Eu sou. Vamos para o futuro do presente. Eu serei. Eu sou, eu serei, o verbo já mudou tudo. Vamos pegar para o passado, né? Eu fui. Olha só. Ok? Então muda muito. O verbo ir. Eu vou. No futuro, eu irei. No passado, eu fui. Então são verbos que sofrem anomalias, né? Grandes, eles mudam totalmente. Desaparece o radical, desaparece a forma do verbo no infinitivo, ele desaparece, ok? Os efectivos não possuem conjugação completa, isto é, não são usados em certos modos, tempos ou pessoas. Aí nós temos o verbo abolir, demolir, reaver, precaver. Eu vou conjugar alguns verbos com vocês mais a posterior para mostrar isso aí, tá? Hoje nós estamos fazendo mesmo, mostrando mais a palavra. Eu quero mostrar a vocês o verbo, as suas flexões, algumas particularidades. Não cabe aqui fazermos essas conjugações desses verbos todos, né? Não pode. Eu vou fazer algumas, vou mostrar os tempos compostos para vocês. Lá em flexão nominal, que é a próxima aula, eu vou mostrar algumas coisas a mais sobre o verbo, tá? A próxima aula agora será pronome. Muito obrigado. Até daqui a pouco.